Presidente, a gente sabe que o momento é delicado, o Flamengo tem uma vitória nos últimos 7 jogos no Campeonato Brasileiro, a situação do técnico Zé Ricardo também é delicada, agora a gente imagina que qualquer decisão só possa ser tomada depois que o presidente sair ali do camarote. E a gente segue por aqui mostrando as imagens e acompanhando, Giovani. Muito bem, Monique Danello aí trazendo informações e a gente percebe ali, né, a revolta da torcida do Flamengo, ela tá toda direcionada ali para a direção e os gritos são pedindo a saída do técnico Zé Ricardo. Isso vai resolver o problema do Flamengo, tirar o Zé Ricardo nesse momento? E tirando o Zé Ricardo, vamos lá, vamos supor que se confirme a demissão do Zé Ricardo. Quem o Flamengo teria à disposição para colocar na vaga do Zé Ricardo, hein, Fernando Campos? Hoje o mercado ele não apresenta grandes opções, você não tem uma unanimidade. Esse cara vai solucionar o problema do Flamengo. A questão é, o trabalho não evolui, o trabalho está estagnado e o que incomoda a torcida do Flamengo, eu acho que nesse ponto está no direito dela, é que o presidente do Flamengo, a diretoria do Flamengo, não mostra um pulso nesse momento. Eles tratam como se tudo estivesse no caminho correto, não está no caminho correto. A gente está vendo os gols do jogo aí, desculpa eu te interromper, não, Fernando, só para a gente trazer o detalhe ali, uma falha do Arão, né? O Arão afasta mal a bola ali. Do Arão. Então, em alguns momentos se coloca muito a culpa em um determinado jogador, quando o trabalho coletivamente, ele está abaixo. É um trabalho decepcionante. O primeiro gol foi do Iago e aí o Neilton cobrando o pênalti agora marcando o segundo gol. Desculpa, pode completar. Não, é isso, né? Primeiro uma falha numa série de bola ali do Arão. Hoje o Zé Ricardo, ele entrou com um esquema diferente. Eu acho que a ideia foi boa. Com toda sinceridade, não vou ser oportunista depois de um resultado e falar que a ideia foi ruim. Ele ia enfrentar um Vitória que vinha para esperar o Flamengo e puxar contra-ataque. Ele sabe que não pode pedir do Márcio Araújo um jogador para sair com essa bola, né? Um jogador para propor o jogo, para transitar, para ditar o ritmo. Então ele apostou num esquema com o Arão e um esquema um pouco mais ofensivo ali com o Giovani, com o Everton Ribeiro, com o Diego, todo mundo tentando produzir para o Viseu. O Flamengo até no início da partida teve algumas boas situações ali, o Viseu perdeu um gol cara a cara, né, após um cruzamento pelo lado esquerdo, só que o Flamengo, ele não mostra muito repertório, ele não mostra muitas alternativas, jogada trabalhada, a ultrapassagem, a triangulação, né, é um Flamengo que falha demais. Você tem a questão individual e você tem também a questão coletiva. O Flamengo não entrega o que pode entregar com o material humano que tem. O Flamengo tem um dos melhores elencos do país e é algo inquestionável, não dá para tirar o peso e a parcela do treinador. Hoje o Zé Ricardo, ele está pressionado, acho que a mudança também de esquema é muito por conta disso, porque ele precisava de uma vitória e acabou sofrendo no tático aí do Wagner Mancini, né? Wagner Mancini se fechou, passou também a trabalhar essa bola na transição e conseguiu 3 pontos. A gente precisa reconhecer que uma vitória nos últimos 7 jogos é muito pouco, né? Por tamanho do investimento que o Flamengo fez, né? Muito pouco, muito pouco. A gente vê o Diego Alves estreando, a equipe não auxiliando e o Diego Alves, né, já tomando gols, aí 6 gols em uma semana. Não é culpa do Diego Alves, é culpa de uma equipe que ela está em decadência, né? O Flamengo na sua produção, no seu desempenho, não vem respondendo, né? Acho que o torcedor está certo em ficar insatisfeito. E aí tem que cobrar o presidente do Flamengo, o Rodrigo Caetano, o VP de futebol, chegar e dar algum tipo de resposta. Porque às vezes se trata de uma forma, né, com a imprensa, de que o trabalho está na maneira esperada, que o trabalho está indo no caminho correto. Isso não está acontecendo. O Flamengo hoje está 18 pontos do líder. Você tem o mérito do Corinthians, mas você tem um Flamengo que poderia entregar mais em nível de resultado e que tinha que entregar mais em nível de atuação. Então algo tem que ser feito. Se você tem a convicção que o treinador é o melhor para o restante da temporada, e acho que o treinador, a maioria, quando você fala numa situação de treinador, o treinador tem que ter tempo, ele tem que ter respaldo. O Zé Ricardo tem mais de 1 ano de trabalho. 2016 dele foi excelente. Em 2017, o Flamengo não vem respondendo. O Flamengo ele tem um esquema do ano passado que hoje você tem um antídoto dos adversários, que você tinha uma jogada muito forte pelo lado do campo. Aí você precisou de meias criativos, né? O Diego chegando junto com o Everton Ribeiro. Só que o Flamengo não tem conseguido produzir tão bem assim. Você concorda que isso também em função do elenco do Flamengo ele ser desequilibrado, não? Nós temos em algumas posições jogadores bons demais, né? Ótimos, excelentes. Sim. Mas em outras posições, jogadores que deixam muito a desejar. Com certeza, né? Você tem problema na zaga, você tem problema no primeiro homem de meio de campo, que hoje é uma posição fundamental para qualquer equipe do mundo, não é só o Flamengo, qualquer time do mundo, que você vê um grande time, você tem um meio campo que sabe jogar.
Você tem um meio-campo que sabe marcar, você tem um meio-campo que sabe jogar. Acho injusto você colocar toda a culpa, né, dando nome, no Márcio Araújo. Pois o Márcio Araújo não estava jogando e o Flamengo teve problemas, só que o trabalho não evolui e não dá indício de que vai evoluir. Se você acha que não vai evoluir, se a diretoria tem essa convicção, o melhor é você apostar, o melhor é você trocar o treinador. Muito bem, vamos voltar para a Ilha do Urubu para saber se a coisa acalmou por lá. Monique Danello, tá mais tranquila a situação por aí ou não? Mais ou menos, Giovani. Nesse momento, o chefe da segurança do Flamengo conversa aqui com alguns torcedores, até para tentar acalmar os torcedores que estão por aqui, para facilitar essa saída do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Agora, a polícia militar também foi chamada para cá, então, além dos seguranças terceirizados, da empresa de segurança terceirizada que trabalha nos jogos do Flamengo, da segurança do próprio Flamengo, agora a polícia militar também está fazendo um cordão de isolamento aqui para essa área onde fica a imprensa e também os camarotes. Então, a gente está aqui do lado de dentro, assim como membros da diretoria do Flamengo. A segurança do Flamengo conversa com os torcedores, é claro que já dispersou um pouco, muita gente começa a ir embora, mas um grupo de torcedores ainda segue por aqui pedindo a saída do técnico Zé Ricardo, como a gente está ouvindo, e o pessoal da segurança do Flamengo tentando conversar para poder facilitar essa saída do presidente. Está aí o torcedor mostrando o copo com a foto do Zico, dizendo que esse é ídolo, o restante não é. Protesto dos torcedores aqui depois dessa derrota para o Vitória. Flamengo com uma vitória nos últimos 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Torcedor extremamente revoltada. Agora pedindo raça para o time. A gente segue aguardando a saída do presidente Eduardo Bandeira de Mello e também a coletiva do técnico Zé Ricardo. Temos uma outra equipe já posicionada na sala de entrevistas coletivas, então a gente aguarda a entrevista do Zé Ricardo, também a passagem dos jogadores pela zona mista, e ficaremos aqui aguardando a saída do presidente Eduardo Bandeira de Mello, já que qualquer decisão em relação ao futuro do clube passa pelo presidente. Ele ainda segue por aqui em um dos camarotes da Ilha do Urubu, Giovani. Legal, Monique Danello continua acompanhando de perto ali esse deslocamento do presidente Eduardo Bandeira de Mello, assim que for possível, né? Porque por enquanto tá impossível ele deixar o camarote ali da presidência. Os torcedores continuam aglomerados e protestando, como a gente está vendo na imagem aí, pedindo a saída do técnico Zé Ricardo. Então, a qualquer momento, a gente pode ter novidades da Ilha do Urubu e até mesmo um possível anúncio aí da saída do técnico Zé Ricardo, que, aliás, vai ter que dar explicações daqui a pouquinho, hein? E a gente já está com a nossa equipe pronta. Vamos para a sala de coletivas aí da Ilha do Urubu para mostrar que lá já está tudo pronto, só esperando a chegada do técnico do Flamengo, Zé Ricardo, para a entrevista coletiva que acontece após os jogos. Ó, a sala está prontinha, esperando a chegada do Zé Ricardo. A qualquer momento, a chegada do treinador do Flamengo, que concede essa entrevista coletiva. Que coisa, hein? Eu vou ser até um pouco irônico aqui agora, ô Fernando Campos, mas eu achei que o Flamengo ia golear hoje, né? Porque eu tinha a impressão que todos os problemas do Flamengo estavam no Márcio Araújo. E não estão. E não estão. Eu acho até que tem um problema. Eu acho que tem um problema. Né? Uma equipe que precisa propor o jogo, acho que uma equipe que precisa ter mais qualidade na transição de meio campo e ataque, ela precisa ter um primeiro homem de meio de campo, para mim, com mais qualidade para isso. E o Flamengo tem no elenco esse jogador, não? Tem, pode testar. Porque a gente já viu o seguinte, ó, a gente vê que na época do Muricy, o Muricy também insistia com o Márcio Araújo. A gente viu o Márcio Araújo passando por outras equipes. Flamengo, né? O Atlético Mineiro, ele foi titular e é titular no Flamengo, porque o Zé Ricardo encara ele como uma peça importante na marcação, né? O carregador de piano, é um cara que corre pelo Diego, que corre pelo Everton Ribeiro. Essa é a visão do Zé Ricardo. Né? E hoje ele decidiu sair com um esquema com um volante. Né? Ele poderia ter testado, acho que pode testar em determinado momento, o Cuéllar junto com o Arão, né? Dar uma chance de novo para o Rômulo. Acho que é um jogador que de fato decepcionou muito, está sem mobilidade por conta de uma lesão que teve, não é aquele Rômulo do Vasco em 2011, mas também não dá para você desistir completamente do jogador. Você precisa dar um pouco mais de sequência também e apostar num jogador que tem um potencial para dar retorno para o Flamengo. Acho que a escolha exagerada no Márcio Araújo, ela irrita o torcedor, porque o Márcio Araújo ele não é o volante moderno, né? Ele não é o volante que vai conseguir armar, mas tenho total certeza que o problema do Flamengo não se resume somente ao Márcio Araújo. Colocar só a culpa no Márcio Araújo é covardia.
Você tem que analisar todo o trabalho do Flamengo em 2017. Eu acho que falta pulso, falta comando no departamento de futebol. Eu acho que fica um distanciamento muito grande da realidade após algumas eliminações do Flamengo. Nós temos bons jogadores que caíram de produção, como é o caso do Diego. Sim, então, as últimas partidas do Diego, bem abaixo, bem abaixo. Hoje muito mal novamente. Né? Então, o Flamengo coletivamente ele está caindo de produção. O trabalho do Zé Ricardo está estagnado. É preciso criar um fato novo, o Fernando Campos. Não dá também para... Quem usou essa frase foi o presidente do Inter no ano passado. É preciso ser feito alguma coisa. É preciso ser feito alguma coisa internamente no Flamengo. E aí vai ter que decidir. A solução vai ser trocar o treinador? Esses jogadores individualmente eles vão resgatar o bom futebol? A solução é essa? A solução está internamente no comando de futebol do Flamengo? Né? O que não pode acontecer é vir para a entrevista coletiva e falar que está tudo bem. Não está tudo bem. Hoje a atuação do Flamengo foi sintomática, porque o Flamengo enfrentou uma equipe que não queria ter tanto a bola. Em todos os momentos que o Flamengo em 2017 precisou propor o jogo, precisou mostrar criatividade, ser um Flamengo inventivo, perfurar o sistema defensivo adversário, ele demonstrou limitações no trabalho do Zé Ricardo. É óbvio que um time que tem o talento do Diego, tem o talento do Guerreiro, que hoje não jogou, tem o talento do Everton Ribeiro, quando ele enfrenta um adversário que vai se fechar, ele vai ter uma obrigação de entregar um repertório maior. Ele vai ter uma obrigação de mostrar um futebol mais convincente. E eu não vejo essa evolução no trabalho do Zé Ricardo nessa temporada. Tem uma outra coisa também, né, Fernando Campos? A mudança de um técnico agora, e esse novo técnico, ele não é um mágico, né? Ele não vai chegar aqui e transformar de hoje para amanhã o Flamengo num time que vai atropelar todo e qualquer adversário que aparecer na frente dele. Trocar pneu com o carro andando. Isso vai levar um tempo, então tem mais isso ainda, né? Essa troca representaria mais isso. Aliás, o trabalho do Zé Ricardo, né, se a gente for analisar o elenco da eliminação da Libertadores com o elenco do Campeonato Brasileiro, ele recebeu o acréscimo de qualidade, né? Ele recebeu jogadores que não estavam presentes, Everton Ribeiro, Giovânio, ele não pode utilizá-los na Copa do Brasil, mas pode no Campeonato Brasileiro. Então, ele precisa de treino, né? Ele precisa de um pouco mais de tempo para organizar. Por enquanto, a gente não vê uma resposta tão grande assim em nível de regularidade. O Flamengo tem lampejos de boas atuações e na mesma partida ele cai de produção. Vamos ver lá. Presidente Eduardo Bandeira de Melo saindo. Vamos voltar para lá com a Monique Danello. Alô, Monique! Isso mesmo, Giovani. A gente está acompanhando a descida aqui do presidente. Até foi tranquilo, o pessoal da segurança conseguiu tirar ele pela lateral aqui da saída das cabines. E acompanhado dos seguranças do clube, o presidente Eduardo Bandeira de Melo está descendo. A arquibancada aqui do setor oeste já está vazia, sem nenhum torcedor. Então o presidente consegue descer com tranquilidade, agora passando ali para a área dos vestiários. E aí sim vai ter acesso ao vestiário do Flamengo. A gente segue aguardando a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo. E está aí então a passagem do presidente Eduardo Bandeira de Melo. Agora vai se juntar aos outros membros da diretoria, encontrar o Rodrigo Caetano, o Zé Ricardo e o time. Em breve a gente deve ter novidades em relação ao futuro do Flamengo e essa situação delicada no Campeonato Brasileiro. O presidente então agora já a caminho do vestiário, já na parte de baixo aqui da Ilha do Urubu, Giovani. Muito bem, a gente segue acompanhando aí com imagens ao vivo da nossa equipe, o deslocamento do presidente Eduardo Bandeira de Melo, que conseguiu deixar o seu camarote lá na Ilha do Urubu e nesse momento caminha ali com seguranças do Flamengo em direção ao vestiário, onde com certeza vai se reunir lá com o Rodrigo Caetano e com o técnico Zé Ricardo. Se você tivesse que apostar, Fernando Campos, você apostaria no quê? Eu apostaria na saída do Zé Ricardo. Eu acho que de hoje ela não vai passar, infelizmente. Mas eu acho que a pressão ela só tem aumentado jogo a jogo. E eu não sei se o Flamengo, se o presidente vai matar mais essa no peito não, hein? Seria uma mudança de postura do presidente do Flamengo, né? Porque o Bandeira ele sempre deixou o Zé Ricardo à vontade. É óbvio que a pressão ela é muito fora, mas a pressão externa, né? Internamente, tudo indica, pelo menos pela postura do presidente, pela postura do departamento de futebol, que o Zé Ricardo ia permanecer pelo menos até o final do ano. Só que chega um momento que você vê que o navio está indo para o outro lado, né? Você vê que talvez uma mudança, né, ela pode ser benéfica para o clube. Óbvio que eu vou sempre ter o bom senso de pedir tempo para o treinador. E ele está tendo tempo. Só que tem determinados momentos que uma mudança ela é necessária. Só quem pode avaliar isso é quem está internamente, quem tem que julgar o caminho que o Flamengo está e o que você esperava desse Flamengo quando investiu tão pesado em contratações desse peso. Eu acho que o Flamengo decepciona e muito nessa temporada
e o Zé Ricardo tem também a sua parcela por conta disso. Bom, enquanto o presidente Eduardo Bandeira de Mello não se pronuncia, enquanto o Zé Ricardo, técnico do Flamengo, não vai para entrevista coletiva, enquanto a Monique Danello se posiciona lá para trazer novas informações e apura novas informações desse momento complicado que o Flamengo está vivendo, vamos acompanhar o desafio do GV e, na sequência, a gente volta para a Ilha do Urubu com outras informações de mais um tropeço do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Primeiro, é hora do desafio. Em que parte da Ilha do Urubu ela está nesse momento? Se algum jogador do Flamengo já deixou o vestiário, já passou por aí onde você está? Se nós já temos alguma novidade em relação à permanência ou não do Zé Ricardo no comando do Flamengo. Oi, Monique? Oi, Giovani. Agora a gente já está aqui na parte inferior do estádio, bem próximo do gramado, onde ficam os vestiários e também a zona mista pós-jogo. A gente estava até ali bem pertinho do vestiário do Flamengo, que fica numa porta ali bem próxima àquele túnel de entrada em campo, mas agora o pessoal da assessoria colocou essas grades aqui e pediu para que a gente aguardasse do lado de dentro, né, da grade, para não ficar ali muito próximo à porta do vestiário, porque nesse momento o presidente Eduardo Bandeira de Mello está lá dentro do vestiário e ainda não saiu ninguém. Ninguém da comissão técnica, nenhum jogador, todo o elenco está reunido com a comissão técnica, a diretoria e também o presidente Eduardo Bandeira de Mello no vestiário do Flamengo, que fica exatamente na reta ali do túnel rubro-negro de entrada em campo. A informação que a gente recebeu é que existe a possibilidade de uma entrevista coletiva com o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que pelo menos ele atenda a imprensa. Ainda não está confirmado se ele vai fazer isso assim que sair do vestiário aqui com os profissionais que estão na zona mista ou se ele vai lá para a sala de entrevista coletiva dar essa entrevista lá. A gente também não sabe se ele vai com o Zé Ricardo, se não vai. A gente segue aqui na porta do vestiário do Flamengo. A gente tem essa proximidade do vestiário aqui pela estrutura da Ilha do Urubu, mas agora a gente não pode ficar ali tão próximo, né? O que acabaria acontecendo é ouvir mais ou menos o que está rolando ali dentro, já que o vestiário é bem pertinho dessa parte aqui de cimento que fica do lado de fora do campo. Então, por isso, essa grade de isolamento foi colocada e agora a gente aguarda aqui um pouquinho mais distante, mas bem perto da porta do vestiário, aguardando a passagem dos jogadores pela zona mista, mas mais do que isso, acompanhando toda a movimentação no vestiário rubro-negro para entender quais serão os próximos passos, o que o Flamengo vai fazer depois dessa derrota e desse momento delicado no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a nossa outra equipe já está posicionada na sala de coletiva, aguardando a chegada do Zé Ricardo ou de algum dirigente do Flamengo, e a gente segue aqui de plantão na porta do vestiário para trazer para quem acompanha a Conexão todas as informações desse pós-jogo e a repercussão dessa derrota para o Vitória na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Giovani. Muito bem, Monique Danello continua ao vivo ali na Ilha do Urubu, então estamos com imagens nesse momento ali daquela porta que dá acesso ao vestiário do Flamengo. Os jornalistas foram afastados de lá, estão acompanhando um pouquinho de mais longe ali, como a Monique mostrou pra gente, né? Colocaram uma grade ali, afastando os jornalistas ali de perto do vestiário, onde nesse momento o presidente Eduardo Bandeira de Mello conversa lá com os jogadores, com o Rodrigo Caetano e também com o técnico Zé Ricardo. A qualquer momento a gente deve ter uma resposta aí para a grande pergunta desse momento, que é: Zé Ricardo permanece como técnico do Flamengo ou não? Vamos lembrar que uma vitória só nas últimas 7 partidas do Flamengo, então há realmente um pedido da torcida, uma pressão muito grande da torcida pela saída do treinador. Vamos ver aí qual vai ser o comportamento do presidente e do departamento de futebol, né? Essa decisão deve estar sendo tomada nesse momento dentro do vestiário do Flamengo e já já a gente volta ao vivo para lá.